Vou compartilhar o teu perfil. Uhum. Shalom, shalom, filhona. Shalom a todos. Vamos entrando, vamos compartilhando. Se der para compartilhar, né? Pelo menos aqui no meu aparelho, no aparelho da apóstola, está inviável. A configuração de compartilhamento sumiu. Só está dando para compartilhar no próprio Instagram. O áudio está chegando em boa qualidade, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Ele compra o som. Boa noite na presença de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo que o Senhor está a fazer. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Últimos ajustes para darmos início no poderoso nome, o nome de Jesus. Deus é bom demais. Esta é uma das lives mais importantes que todos estarão a assistir, a ouvir neste mês, neste novo mês que está prestes a começar. Direções proféticas para o mês de abril, exatamente. Glória a Jesus. Amém. Vamos orar. Vamos orar no poderoso nome de Jesus. Shalom, shalom. Filho. É a filha. É a filha, profetiza Evelyn. Deus te abençoe, filha. Vocês vençam hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ora samantu shakataya sebere kondia. Tirosa calabrantia ashamanotiasu. Dia hasheka manasur. Ria labrante fossa kevante alabrusia. De antoha alabrante hashe. De antosa labrante kai. Riba samantusia elebranto kia. Brasobra anaya da basia. De comanasuria alebros e andahas. Cremanta andui samantu. Oromoshante elevrosa caladokia. Divanto pomna mahasia. De frota calabrontia. De sebia natussa. De camia nassolia. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por mais uma semana que termina. Oh, Senhor, por mais um ciclo que se fecha. Obrigado, Senhor, pelo Shabá. Obrigado, Senhor, pelo dia do descanso. Obrigado, Pai, pela tua sabedoria e o teu amor revelados a nós através da tua palavra, dos princípios da tua palavra. Obrigado pelo princípio do descanso. Esse tempo tão maravilhoso que o Senhor reservou para nós, para todos aqueles que entendem e se posicionam. E nós nos posicionamos, Pai, debaixo deste portal que se abre, esta oportunidade que a cada 7 dias se abre
aos seus filhos, para que estes entrem no descanso do Senhor. Estes sejam renovados pelo Senhor. Estes recebam da tua shalom, recebam da tua paz, da tua alegria, da tua saúde, da tua prosperidade. Tenham paz, tenham alegria, tenham saúde e tenham prosperidade. Eu declaro sobre a tua vida no poderoso nome de Jesus a paz de Deus. Eu declaro sobre a tua vida e a tua família no nome de Jesus a alegria de Deus. Eu declaro sobre a tua vida e a tua família no poderoso nome de Jesus a saúde de Deus. Sejam curados no nome de Jesus. Sejam livres de toda opressão no poderoso nome de Jesus. Sejam livres de toda mentira satânica no poderoso nome de Jesus. Eu declaro que a verdade resplandece sobre a tua vida. A verdade resplandece sobre a tua família. A verdade resplandece sobre o teu rosto no poderoso nome de Jesus. Declaramos a prosperidade do Senhor. Eu declaro e decreto sobre a tua vida, sobre a tua família no poderoso nome de Jesus. Que os teus olhos espirituais se abram agora no poderoso nome de Jesus. Os teus ouvidos espirituais se abram agora no poderoso nome de Jesus. E todos os teus sentidos espirituais sejam despertados agora no poderoso nome de Jesus. E você não mais conduza a vida nova que Deus te deu a partir da carne, da alma, dos sentimentos, dos pensamentos e das vontades humanas, mas a partir da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Assim declaro e decreto no poderoso nome de Jesus. E o renovo do Senhor sobre a tua vida, a tua família, sobre as finanças, sobre cada área do teu ser, sobre cada área da tua família, sobre cada área das tuas finanças, os teus estudos, do poderoso nome de Jesus. Que a força de Deus se revele nas tuas fraquezas, no poderoso nome. É no nome poderoso de Jesus. É no poderoso nome de Jesus. Assim é. E nós te agradecemos, Pai. Eu declaro que tu és abençoado. Tu és abençoada. Que os teus são abençoados em nome de Jesus. A Shalom do Pai está aí. A Shalom do Pai está aí. Ela está aí no nome de Jesus, o Rei da Glória. O Senhor te abençoe e te guarde. Levante o rosto sobre ti e os teus. Que Ele faça brilhar o rosto dele sobre o vosso rosto e conceda a vós Shalom, paz, saúde, alegria e prosperidade no santo nome de Jesus. Shabbat Shalom a todos no santo nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Que tempo maravilhoso que o Senhor reservou para nós. Amém. Sejam bem-vindos a mais uma live apostólica com as direções proféticas para o mês de abril. Sim, no mês passado nós estivemos aqui trazendo direções para o mês de março. Amém. E aqui estamos novamente trazendo direções para o mês de abril. Eu já declaro e decreto que é o melhor mês da tua vida, o melhor mês da tua família, o melhor mês da tua história. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveitem esse tempo, aproveitem o descanso do Senhor, sejam renovados no descanso do Senhor. Amém? Ore em línguas, não cessem de orar. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Aleluia. Oremos sem cessar. Oremos em línguas espirituais. Oremos sim com entendimento, mas primariamente em línguas espirituais, para que nós sejamos desenvolvidos em o nosso espírito e não sejamos mais nepios, crianças imaturas, mas nós nos tornemos a cada dia, ruios de Deus, filhos maduros de Deus, filhos que têm as características do Papai Celestial, amém? Filhos que diante das circunstâncias, diante das lutas, diante dos problemas, diante da falta, diante dos incidentes e dos acidentes, se comportam como Deus e não mais como seres humanos. Nós precisamos lembrar do comportamento que
Deus espera que nós tenhamos. É o comportamento de Jesus Cristo, Rei da Glória. Então, se nós somos corpo de Cristo na terra, membros deste corpo na terra, temos que nos comportar como Cristo. E Cristo se comporta como Deus. Lembrem-se do que está escrito lá em Mateus capítulo 8, naquela passagem, naquele momento em que Jesus entra no barco com os seus discípulos e Jesus vai dormir. Amém? Jesus vai dormir, isso mostra a humanidade de Jesus, ok? E logo se levanta um grande vendaval e as ondas começam a se agitar e as ondas começam a bater contra o barco em que estava Jesus e os seus discípulos, ok? Jesus continua dormindo. Uau! Jesus não se incomoda com o vendaval, com as ondas agitadas. Mas os seus discípulos se incomodam. Seus discípulos estão acordados, estão preocupados, estão estressados, estão desesperados a ponto de incomodarem o Mestre, incomodarem a Jesus, dizendo: Mestre, tu não te importas que pereçamos? Jesus, ainda deitado, olhando para eles, disse: Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Ouça-me com atenção. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Amém? Judas escreveu, Judas capítulo 1, versículo 20, que nós devemos nos edificar na santíssima fé, orando no Espírito. Orar no Espírito é orar na linguagem do Espírito, e a linguagem do Espírito é uma linguagem espiritual. Então devemos nos edificar para que nós não sejamos mais homens e mulheres de pequena fé, incrédulos, pessoas que duvidam, pessoas que diante das dificuldades, ao invés de se manterem estáveis, oscilam, ora estão desesperadas, ora estão em oposição a isso, ficam oscilando, não conseguem estar estáveis. Jesus estava estável. Jesus entrou, deitou para dormir. Durante aquele problema que se levantou, ele continuou dormindo, só foi desperto por causa dos seus discípulos imaturos, homens de pequena fé. Quantas vezes estamos a incomodar Jesus? Quantas vezes estamos a murmurar contra Deus? Estamos a murmurar como se Deus não estivesse sabendo do que está acontecendo, como se ele não soubesse o que iria acontecer, mas se ele permitiu, ouça-me com atenção, é para que nós sejamos provados em nossa fé. É a prova da nossa fé. Ele quer ver e quer que nós saibamos também como estamos diante dele. Porque quando tudo está bem, é só glória a Deus e aleluia. Mas quando tudo está mal, continuamos no glória a Deus e aleluia? Ou começamos a reclamar, começamos a murmurar? Ouça-me com atenção. Quem murmura, quem reclama para Deus, acaba vendo fantasmas. Como assim? Acaba vendo fantasmas. Aquilo que está sendo declarado, assim é. Assim é. Começa a se manifestar. Deixa eu te traduzir para você. Quem murmura acaba passando por mais problemas ainda. Ao invés de sair daquele problema, vai ver mais problemas. Por quê? Porque está a exercer o que o diabo gosta. O diabo gosta de murmuração. Deus ama adoração. Deus ama adoração. Por isso que ele está a procurar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, escute, em espírito, aleluia, e em verdade. Amém? Jesus, ainda deitado, disse: homens de pequena fé, por que vocês estão assim? Por que estão duvidando? E a Bíblia diz que Jesus se colocou de pé e repreendeu o vento e declarou palavra às águas. Disse: vento, aquiete-se. Mar, paz. Que é isso? Essa é a fé de Deus. Essa é a fé de Deus. É a fé que você e eu devemos ter.
é a fé que você e eu devemos desenvolver, edificados em nossa santíssima fé. Isso só é possível orando em línguas. Ore em línguas. Ore, shabaranto saramante kevadacia, rotoke amandu salabranto cobra, diriate caia da síbia nasuru cotoposai, miantoucia, ore em línguas. Ore em línguas, para que a fé de Deus comece a transbordar do Espírito de Deus para dentro do teu espírito para dentro da tua alma, e da tua alma para a tua boca, para o teu dia a dia, para todas as situações, circunstâncias que você venha a passar. Grave isso. Tudo que um homem, uma mulher, guiada por Deus passa, é para um propósito. Quer seja, algo bom ou ruim que estes passem, é para um propósito. Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora ouça, escute, entenda. Tudo o que um homem e uma mulher passam, homem e mulher que são guiados pelas próprias emoções, pelos próprios pensamentos e pelas próprias vontades, tudo que estes passam, os que são guiados pela própria alma, tudo que estes passam, quer seja de bom ou de ruim, são consequências. São consequências. Então não viva por consequências, viva pelo propósito. Amém? No poderoso nome de Jesus. Já 15 minutinhos de live, louvado seja Deus. Deus já está falando muito forte conosco. Amém? No nome de Jesus. Vamos lá, vamos entrar na revelação pontual, ok? Daquilo que Deus ele quer trazer para nós hoje, no início desse descanso maravilhoso, Shabá, mais uma vez, Shabá Shalom, a todos que já estão conectados conosco. Eu quero te lembrar que esta live será reprisada pelo YouTube, lá no canal do YouTube, @PEGChurch, tá bom? Para que mais pessoas sejam alcançadas no nome de Jesus. Então quero te encorajar a, depois, uns 10, 15 minutinhos depois que você assistir, você vai lá no YouTube também, quer seja através da gravação, tá? Você está assistindo não ao vivo, mas através da gravação, vá lá no YouTube também, @PEGChurch. Se não é inscrito, inscreva-se. Você curta esse vídeo que vai estar reprisado, esteja a comentar também, para que o YouTube libere para mais pessoas, ele impulsione. Amém? No nome do Senhor Jesus. E você que está aqui comigo, reaja a essa transmissão para que mais pessoas recebam, tá? Uma notificação do Instagram, para que estes possam também ser alcançados e ouvir da realidade, da verdade, do reino do Espírito. Eu estou aqui para falar de coisas espirituais. Então, se você quer ouvir coisas espirituais, continue. Se você não quer ouvir coisas espirituais, se você gosta, das coisas naturais, das coisas sentimentais, da carne, da alma, então eu peço que você procure um outro conteúdo no nome de Jesus. Conteúdo carnal, um conteúdo natural e não espiritual como este, porque senão você não vai conseguir compreender e vai perder tempo. Então não perca o seu tempo no nome de Jesus. Mas se você ama a Deus, ama Jesus, ama o Espírito de Deus, se você quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, assim como João Batista cresceu, como Jesus cresceu, como os apóstolos cresceram, como os demais discípulos cresceram, continue conosco no nome de Jesus, o Rei da Glória. Ainda não nos segue aqui no Instagram, passe a nos seguir e vamos juntos no nome de Jesus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Espírito Santo, nós damos todo louvor a Jesus, damos toda a glória a Jesus, damos toda a honra a Jesus e nós nos entregamos com sacrifícios vivos, santos e agradáveis. Nós não nos conformamos com o presente século, não nos conformamos com a mentalidade deste presente século, uma mentalidade carnal, uma mentalidade totalmente humanista. Não, nós queremos a mentalidade de Deus, a mente do Espírito. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, o último verso diz que nós temos a mente de Cristo e nós queremos ativar essa mente, nós queremos viver as nossas vidas, a vida de Deus para nós a partir desta mente, no nome de Jesus. Por isso, nos dispomos ao Espírito Santo, Espírito da verdade, no nome de Jesus, termos a nossa mentalidade, a nossa alma renovada, completamente encharcada da realidade do Espírito, de modo que nós vivamos guiados pelo Espírito
e não mais pela nossa alma. E assim não satisfaremos mais os desejos da nossa alma. Oramos no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Declare o seu amém no nome de Jesus. Escreva aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom, queridos. Deus é muito bom. Louvado seja o nome dele para sempre. Então vamos lá, direções proféticas. Eu quero te lembrar que 2025 é o ano da velocidade. Amém? É o ano de velocidade, crescer com velocidade, avançar com velocidade, de nós recebermos de tudo aquilo que Deus tem para nós pelo seu Espírito aí, através do Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus. Então, nós precisamos sempre recordar disso e fluir e conduzir e nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo a partir desta palavra. É um ano de velocidade, é o ano do Espírito Santo, ok? E nesta noite eu tenho direções proféticas para o mês de abril. O mês de abril, tá? Abril é a nomenclatura grega, tá? É a nomenclatura do calendário gregoriano. O calendário que foi estabelecido por um homem, ok? Mas no calendário que foi estabelecido por Deus, que é o calendário bíblico, tá? Existem vários calendários. Existe o calendário bíblico, o calendário maia, o calendário persa, o calendário católico, o calendário judaico, né, civil, e o judaico bíblico. Estou falando do calendário bíblico, ok? O nome deste mês é Nisan, tá? Conhecido aqui no Ocidente o mês de abril. É importante nós fazermos essas comparações para que nós entendamos aquilo que é espiritual. O mês de Nisan iniciará amanhã a partir das 18 horas. A partir das 18 horas será lua nova. E no calendário bíblico, no calendário oriental, os tempos mudam a partir da lua nova. Por isso que a Bíblia fala das festas de lua nova. As festas de lua nova são Pessa, que é conhecida aqui no Ocidente como Páscoa, Pentecostes, que lá no Oriente é conhecido como Pentecostes, me fugiu agora da mente, certo? Tabernáculos. Então, o tempo ele muda a partir das fases da lua. Um ciclo de lua nova a lua nova, chega-se uma nova temporada, tá? Cumpriu-se um ciclo ali de 30 dias, 29 e 30 dias. Então amanhã, às 18 horas, é lua nova. Então marca-se o início de uma nova temporada bíblica, uma nova temporada espiritual. E amanhã, às 18 horas, nos serão abertas 3 oportunidades. Oportunidade tripla, tá, queridos? A primeira oportunidade é entrar no novo ano. Sim, o ano bíblico não começa em janeiro. O ano bíblico não começa em janeiro, mas começa em abril, em Nisan. O ano bíblico, estou falando. Um novo ano, tá? Também abrir a oportunidade de entrarmos em uma nova estação espiritual. Assim como no natural existem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. 2 estações de luz direta, 2 estações de luz indireta. Espiritualmente também existem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Então, nós estamos a sair da estação espiritual de inverno, uma estação de luz indireta, onde a dedicação é de buscar ao Senhor de uma forma intensa, é de buscar o profético de uma forma extraordinária e receber do Senhor vida, receber do Senhor capacidade, receber do Senhor revelação, receber do Senhor instrução, receber do Senhor, né, tudo aquilo que Ele tem para nos dar, buscando na fonte, buscando nele, ok?
O inverno é uma temporada em que as árvores, as plantas, elas aprofundam suas raízes, certo? Elas não têm um aspecto tão bonito, né? Porque as folhas murcham, caem, fica só o tronco, né? Então, quem mora no Oriente tem um entendimento maior e melhor disso. Nós aqui do Ocidente pouco temos, né? Porque depende da região, nem todas as regiões são contempladas pelas 4 estações. Então, temos uma maior ideia através dos filmes ou através de vídeos quando realizamos uma pesquisa, tá? Uma pesquisa que seja fria ou não. Uma pesquisa rápida ou mais profunda, certo? Então, as árvores, as flores, ficam um aspecto não tão bonito. Por quê? Porque toda a energia não está concentrada na copa nem no tronco, mas sim nas raízes, onde elas estão a buscar nutrientes, se aprofundando na terra, rompendo com as limitações, com as barreiras, para estarem assim a receber, né, mais nutrientes, minerais, vitaminas, tudo que existe na terra, inclusive água. Tá? Então nós, que fomos criados de Deus, nós nos aprofundamos em Deus. Nós, né, nos aprofundamos na busca por Deus. É um período que os olhos ficam com mais olheiras, né? O cansaço ele bate, nós ficamos com uma aparência mais envelhecida. Por quê? Porque estamos a nos dedicar em buscar ao Senhor. Por exemplo, aqui na família Appen Church, da qual minha apóstola Consuelen e eu somos pais espirituais, cuidamos dessa família maravilhosa, uma família de nações. Nós nos dedicamos muito, muito mesmo a liberar revelações, entendimento da parte do Senhor. Nós tivemos 2 escolas, uma escola só para líderes, né? E outra escola para toda a igreja, a escola profética, a escola apostólica. Terminamos a escola apostólica ontem, terminamos a escola profética um pouquinho antes, e nós já estamos alinhados, nós estamos cheios daquilo que Deus liberou para nós: conhecimento, sabedoria, revelação, unção, capacidade. Meu Deus, foi um romper extraordinário. Então, apesar de estarmos com a aparência de envelhecidos, de cansados e de abatidos, nós estamos cheios de vida. E esta vida vai se manifestar a partir de amanhã, vai começar a se manifestar a partir de amanhã, porque uma nova estação iniciará, a estação de luz direta, a primeira estação de luz direta, que é a estação de primavera, onde as flores começam a aparecer, os brotos começam a surgir, a vida começa a ser exposta novamente. Amém? Mas só manifesta a vida quem buscou vida. Oh, Jesus, só manifesta a vida quem buscou. As árvores só manifestarão, as árvores manifestarão vida somente aquelas que buscaram se aprofundar. Olha só, as árvores, né, assim como os animais também, enfim, eles foram criados a partir da terra. O ser humano foi criado a partir de Deus. Gênesis 1:26. Façamos, disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenham eles domínio sobre toda a criação. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ai. Você está entendendo o que você está falando? Louvem ao Senhor, louvem, glorifiquem a Ele. Então, as árvores que se aprofundaram na estação de inverno, que buscaram, né, nutrientes, que buscaram vida, agora na primavera começarão a manifestar a vida. Não estou dizendo que os frutos já aparecerão, estou dizendo que tornará a florescer. Elas se renovarão. Aleluia. Podemos até usar o exemplo da águia, se renovará. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Então, a glória do Senhor, que foi buscada, começará a se manifestar no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo nessa nova estação. Então, nós estamos entrando nesta oportunidade. E a terceira oportunidade que haverá, uma nova temporada. Entraremos em um novo mês espiritual. Nisan é um mês espiritual, tá? Conhecido aqui no Ocidente como abril, é um mês espiritual. Tudo é espiritual, entenda. A vida é espiritual. Nós temos que parar de querer viver a vida de forma natural, de maneira carnal. Entenda carnal ou carne como alma, almática, mente, emoção e vontade.
As pessoas querem viver a vida desta forma, mas não, a vida ela é espiritual. Deus é um espírito, João capítulo 4. Amém? Deus é um espírito, então me diga como um Deus que é espírito, cria uma vida para viver no natural. Não. É para nós vivermos a vida espiritual manifestando aqui no natural. E Jesus Cristo, ele manifestou isso claramente. As pessoas diziam, mestre, morreu. Ele dizia, não, está só dormindo. Vamos lá, despertá-lo. As pessoas diziam, olha, esse é cego. Ele dizia, eu vou dar a vista a ele. Ele dizia, olha, paralítico. Não, ele vai andar. Ah, leproso, não toca nele. Não, eu quero tocar. Seja limpo. Instantaneamente era limpo. Ah, mestre, você não paga imposto? Oxe, vai lá pescar. Abre a boca do primeiro peixe que tirar, que vai ter lá o dinheiro suficiente para pagar o meu imposto e o teu. Aleluia. Mestre, a multidão está com fome. Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Ah, traz aqui. Obrigado, Pai. Dividia e entregava nas mãos dos discípulos. Os discípulos partiam e se multiplicavam. Isso é viver uma vida espiritual no natural. A queda, o pecado nos roubou isso, mas Cristo Jesus veio nos trazer isso de volta. Veio nos redimir. Aleluia! E a vida que nós vivemos hoje, que nós que somos redimidos por meio de Cristo Jesus, por meio da confissão, pública, a confissão que Ele é o nosso Senhor, a vida que nós vivemos não é mais natural, é sobrenatural. Nós vivemos uma vida natural enquanto estávamos mortos em delitos e pecados, Efésios capítulo 2, mas Ele nos vivificou. Ele nos deu vida. Aleluia! Ele nos deu vida. A vida é espiritual. A vida não é natural. Nós temos que entender isso. Como está escrito em Gálatas, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. Quem é que vive? Cristo vive em mim. E a vida que eu hoje vivo, eu estava morto, agora eu vivo. Aleluia. Estava morto em Adão, mas agora estou morto em Cristo. O último Adão. Agora eu vivo. Por quê? Porque o primeiro Adão, por meio dele entrou morte. Mas pelo último Adão, que é Jesus Cristo, a vida. O primeiro Adão era alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Aleluia! Então a vida que hoje vivo aqui no natural, eu não vivo como antes, através da minha mentalidade, dos meus sentimentos e emoções e das minhas vontades. Eu vivo pela fé espiritual, pela fé em Cristo Jesus, que me amou e se entregou ao meu lugar, ou seja, me redimiu. Agora eu vivo a vida de Cristo e não a minha velha vida. Que nem vida era morte. Éramos o quê? Nós que antes de Cristo, antes de receber a Jesus, éramos zumbis, mortos andantes que viviam para tentar satisfazer os apetites, ok? Os apetites, os vícios, os maus desejos, a vida de ilusão. Mas hoje nós temos uma nova vida, nós temos a vida verdadeira é Cristo, aleluia. Aleluia. Tem alguém que recebeu Cristo aí? Então a vida é espiritual. Então tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Amém? Então, um novo ano espiritual. Uma nova estação espiritual. Uma nova temporada, ou seja, um novo mês espiritual. Nós temos oportunidade. Amanhã às 18 horas. E você precisa entrar com entendimento. Shalom, shalom, queridos pastores. Pastor Fábio, Deus abençoe. Meu precioso pastor Adeuce. Deus abençoe todos os meus queridos. Em nome de Jesus. Ok? Então, existem princípios espirituais que devem ser aprendidos para serem exercidos, pois a vida é espiritual e não natural. Ouçam-me com atenção. Quando nós ignoramos leis naturais, por exemplo, a lei da gravidade, a lei da eletricidade e outras leis, existem N leis, ok? Da velocidade, enfim. Quando ignoramos estes princípios, que são princípios naturais, princípios que regem, ok? O âmbito natural, o âmbito em que estamos no natural, material, tá?
O que acontece? Nós sofremos consequências. Por um exemplo, se eu subir em cima de uma árvore, eu me lançar de cima dela, ignorando o princípio, né, da gravidade, o que irá acontecer? O que poderá acontecer comigo? Poderia me machucar gravemente, no mínimo, né, um pouquinho, uma torção, ok? No máximo morrer. Você está entendendo? Se eu ignorar, porque eu não vou saltar e vou ficar suspenso no ar. O princípio da gravidade não funciona dessa forma. Estamos a entender? Então eu não posso ignorar. Não, eu vou saltar, eu vou ignorar essa lei. Essa lei não existe para mim. Essa lei não existe para mim. Vou me lançar. Me lanço. Se eu creio ou se eu não creio na lei da gravidade, ela não vai deixar de me influenciar. Ela exercerá influência sobre a minha vida. E eu poderei me machucar até morrer se eu ignorá-la. Assim também é com as leis, os princípios espirituais. Tem muita gente perecendo. Meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento da palavra. E a palavra não é natural, a palavra é espiritual. Oséias capítulo 4, versículo 6. Se nós lermos desde 1, nós vamos ver com clareza que Deus estava a denunciar o pecado dos sacerdotes e dos profetas. Ministros espirituais encarregados de transmitir a revelação espiritual, e eles estavam ignorando. Por isso o povo estava a perecer. Tanto o profeta como o povo estavam caindo, estavam em pecado. Meu Deus do céu, isso é muito sério. Quantas pessoas estão a perecer? Quantas pessoas estão a perecer mesmo dentro de igrejas? Por quê? Porque estão aprendendo a viver uma vida natural e não espiritual. Estão aprendendo princípios naturais, humanos e não espirituais. Nós não podemos continuar ignorando os princípios espirituais. Por quê? Porque não entendendo ou entendendo, não conhecendo ou conhecendo, aceitando ou ignorando, vão continuar influenciando as nossas vidas. Precisamos lembrar que tudo é espiritual. Nesse âmbito natural onde nós estamos, na massa, matéria orgânica, atuam leis espirituais, da parte da luz e da parte das trevas, da parte de Deus e da parte de Satanás, da parte divina e da parte satânica. Efésios capítulo 6, verso 12. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, ou seja, não é contra a matéria orgânica, mas seres espirituais. E esses seres espirituais são tronos, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores que atuam nas regiões celestiais. Mas há demônios, espíritos imundos, espíritos malignos atuando na massa também, influenciando a massa aqui nesse âmbito. Estamos entendendo? Não podemos ignorar. Então, existem princípios espirituais, leis espirituais. E quando a Bíblia diz em Efésios 6,12 que a nossa luta está a falar que esses seres de trevas buscam em todo o tempo nos desvirtuar da verdade. Assim como a serpente fez lá no princípio, Gênesis capítulo 3, enganando a mulher, levando o homem a pecar, e com isso toda a humanidade foi destituída da glória de Deus, nasceram em pecado, nasceram desconectados de Deus, expulsos da glória de Deus. Estes continuam a exercer a mesma influência na humanidade. Engano, mentiras, ok? Então, a nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é espiritual, é ideológica. Existe a ideia de Deus e existe a ideia satânica, ok? Nós precisamos entender essas coisas para que nós vivamos a ideia de Deus, a perfeita vontade de Deus, e não a satânica. Apóstolo, eu não creio nessas coisas, ou então eu creio em Deus. Ok, mas você está a viver segundo os princípios de Deus? Porque se não está a viver segundo o princípio de Deus, você pode ser alguém que está crendo em Deus, mas vivendo os princípios satânicos. Que ama a Deus, mas está a se abraçar com Satanás. Estamos a entender?
Uau, apóstolo, muito duro. Não, é só para te chacoalhar um pouquinho. Vamos lá, no nome de Jesus. Vamos continuando. Vamos mergulhar agora. Pega aí bloco de papel, caderno, caneta. Vou começar a soltar o entendimento prático para que você entre nesse novo ano espiritual, nessa nova estação espiritual, nesse novo tempo espiritual, com entendimento, sabendo da perfeita vontade do Senhor e não fique mais uma vez, em mais um ano, retido, tá? No tempo, paralisado pelas forças das trevas, ok? Vamos lá. 3 princípios nós iremos aprender nessa live, ok? O princípio do novo ano, é um novo ano espiritual, tá? Onde há um renovo espiritual para que nós vivamos, desfrutemos deste novo ano segundo a vontade de Deus. Nós aprenderemos também o princípio da estação espiritual, onde ocorre um renovo para uma nova estação. Como eu disse, estamos a sair. Hoje é o último dia, perdão. Hoje é o último dia da estação espiritual de inverno. A partir das 18 horas de amanhã, se nós orarmos, se nós consciência é algo do espírito, tá? O espírito do homem, ele é constituído de intuição, comunhão e consciência. Consciência é algo espiritual. Então, se nós tivermos a consciência de entrarmos, de que se abrem portas espirituais para que nós entremos, o nosso homem interior, nosso homem espiritual, mulher espiritual, ser espiritual, entre nessas camadas ou dimensões ou esferas, ok? Nós iremos usufruir disso. Porque não basta ficar só na mente. Mente faz parte da alma, mente, emoção e vontade. Com a mente nós não vamos para lugar nenhum, mas com o espírito nós fluímos na perfeita vontade de Deus. Então, precisamos entender isso. E o terceiro princípio é o princípio da temporada espiritual, do mês espiritual, onde é um renovo para um novo mês, ok? Amanhã, dia 29 de março, às 18 horas, poderemos usufruir de tudo isso que já foi compartilhado da parte do Senhor, né? Usufruir das bênçãos que o Pai libera neste tempo, das capacitações que o Pai libera nesse tempo, das sabedorias que Deus libera nesse tempo a todos aqueles que não ignoram estes princípios, mas com entendimento se posicionam e fluem segundo estes princípios espirituais, tá? No nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Então vamos lá. Falando do princípio do ano novo. Há diversos anos novos, né, no decorrer do ano. Há o ano novo das árvores, há o ano novo da criação, há o ano novo civil de Israel e há o ano novo bíblico. Vamos nos ater ao ano novo bíblico. O ano novo, o início do ano, o princípio do ano que foi estabelecido por Deus na sua palavra. Amém? Então, amanhã às 18 horas, um novo ano iniciará. Do hebraico é chamado de Rosh Hashanah. Cabeça de um novo ano, cabeça do ano, o princípio do ano. E este foi determinado em Êxodo, capítulo 12. Se alguém puder colocar referência aqui para nós, por gentileza, para os queridos que estão que entrarão depois. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 2. Se alguém tiver pergunta, também pode perguntar. Tá? Em algum momento estarei parando para responder, no nome de Jesus. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 2. Escute. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês, que mês? Nisan ou Abib, tudo bem? Será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Obrigado, meu filho, profeta Kaique, muito obrigado. Então, Deus disse a Moisés, um profeta, a Arão, o sacerdote, aquele que seria instituído mais à frente como sacerdote, ok? Que o mês de Nisan seria o início de um novo ano, o primeiro mês do ano. Isso é bíblico. Nós estamos a abrir as Escrituras.
Então o ano não começa em janeiro. O ano também não começa em outubro. O ano começa, obrigado, minha apóstola. O ano começa em abril, falando do calendário gregoriano. Em Nisan, falando do calendário bíblico, ou Abib, tá? São dois termos que foram determinados em diferentes momentos. Nisan, vamos ficar com essa terminologia, ok? Então, para que nós andemos no tempo do Senhor, nas estações do Senhor e na direção do Senhor, precisamos nos ajustar as nossas famílias, ajustar os nossos ministérios a esta realidade. Lá em Salmo capítulo 1, a partir do verso 2, Salmo 1, a partir do verso 2, do verso 2 até o verso 4, nos deixa com mais clareza, ok? Assim está escrito: mas o seu prazer está na lei do Senhor. O que contém a lei do Senhor? Os princípios, os preceitos, os mandamentos, a revelação da perfeita vontade de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Meditar não é ler, meditar é esquadrinhar, meditar é pensar, mas não pensar com a mente natural, é pensar com o espírito ou com o coração. Quando você lê coração nas escrituras, entenda, é o espírito do homem, que é a lâmpada do Senhor dentro do homem. Amém? Glória a Deus. Lâmpada, aleluia. Ela traz a revelação. Então é no espírito, nosso espírito, que recebemos a revelação através do Espírito Santo de Deus, que está habitando dentro de todo aquele que crê. Nesse período que estamos a ler, é um salmo, né, de Davi, o Espírito Santo não estava a habitar dentro, ele apenas, né, era um cheirinho dele. Deixa eu dizer, era só um cheirinho dele, estava sobre eles, não dentro deles, mas hoje está dentro de todo aquele que crê. Habita conosco, está em nós e para sempre. Louvem ao Senhor Jesus por isso. Olha o que é comparado àquele que tem o prazer na lei do Senhor, que medita de dia e de noite. Ó. Verso 3. E ele será, olha o que comparado é, uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Oh, meu Deus! Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Verso 4. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Por quê? Porque os ímpios andam segundo a influência da alma deles, certo? Que estão sendo influenciadas por um outro espírito. Espírito de trevas. Ok? Porque a nossa alma ou é influenciada pelo Espírito de Deus ou é influenciada por outro espírito. Não tem para onde correr. Ah, não, ninguém me influencia. Já está influenciado por espírito de engano. Entendeu? Então, ou Deus nos influencia ou as trevas, Satanás, nos influencia. Então, quando nós andamos segundo a influência do Espírito de Deus, porque águas fala do Espírito, fala da influência espiritual de Deus, nós caminhamos no tempo de Deus, na estação de Deus e segundo os marcos temporais anuais determinados por Ele. E aí o que acontece? Nós daremos frutos no tempo certo e nós prosperaremos, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio à escassez, nós prosperaremos. Temos que entender isso para fluir. Então, a partir de amanhã, nós entraremos no ano 5.786. Se nós entrarmos antes, falando do calendário gregoriano, se nós entrarmos em janeiro, né, nós estamos adiantados no tempo. E pelo contrário, nós caímos no engano. Janos
Janos, uma potestade maligna, um espírito maligno, nos aprisiona no tempo. Ok? Se nós entrarmos no calendário civil, que é em outubro, calendário civil de Israel, calendário judeu, civil, nós ficaremos 6 meses atrasados. Então estaremos atrasados no tempo do Senhor. Mas se nós entrarmos amanhã, se nós entrarmos no tempo certo, ai, Deus entende o meu coração. Queridos, Deus entende a verdade. E a verdade está na palavra. O que faz ele Deus é que ele não rompe com os princípios que ele mesmo estabeleceu. Pelo contrário, ele mesmo faz cumprir. Ele mesmo cumpre os princípios que ele mesmo estabeleceu. Por isso que ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Estamos a entender? O próprio Senhor Jesus teve que encarnar, teve que se fazer como nós, matéria orgânica, sendo o ser espiritual, né? Ele adquiriu um corpo orgânico, matéria orgânica, para que pudesse ser sacrificado para pagar pelos nossos pecados, pecado de todo aquele que crê. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, quem estabeleceu esse princípio, não foi o homem, foi Deus, não foi Satanás, foi Deus. E ele mesmo se sujeitou ao princípio que ele estabeleceu. Uau! Isso faz ele Deus. Isso faz ele Deus. Então, ele pode conhecer o nosso coração, o nosso pulmão, os nossos rins. Se nós não estivermos vivendo segundo os seus princípios, segundo a sua vontade, nós não iremos usufruir da realidade dele para nós, da vida que ele tem para nós, desde aqui na terra como é nos céus. Amém? Louvem ao Senhor que ele é digno. Reajam, igreja. Amém. Glória a Deus. 5.786 é um ano que iniciará amanhã, ok? E eu vou começar a falar do ano espiritual. Tem alguns princípios a liberar. Você precisa entender. O número 6, tá? No alfabeto hebraico não existe numeração. Não existe número. São letras. E letras correspondem a número. Então há uma letra que corresponde ao número 6, tá? Não cabe aqui. Eu estou a compartilhar o princípio. O que cabe é o princípio. Qualquer coisa você pode pesquisar depois e se aprofundar. Estou aqui para lhe entregar. Senão vai ficar uma live de 8 horas. E aí eu tenho certeza que você não tem ainda maturidade para suportar. Ok? Então escreva 6. 6 fala de conexão. Então, esse novo ano que começará amanhã é um ano de conexão. Escute, é 5.786. Então, de abril até, falando do calendário gregoriano, de abril até dezembro, ok? Falando do calendário gregoriano, estaremos já usufruindo, nós estaremos já 9 meses à frente de quem espera a mudança de ano no calendário natural. Meu Deus do céu. Porque 2026 para o nosso calendário gregoriano, só daqui a 9 meses. Vejam como é importante caminharmos no tempo de Deus. E como Satanás ele cria outros mecanismos para, naturais humanos para nos roubar dessa realidade. Então você pode entrar, deixa eu traduzir para você, em 2026 agora. No espírito. Amém? Naturalmente você continuará no ano de 2025. Mas no espírito, espiritualmente falando, a vida espiritual, você já vai estar no ano de 2026. 5.786 no calendário bíblico. 2026 seria no calendário natural. Você vai estar à frente do tempo. Sua casa vai estar à frente do tempo. Sua família estará à frente do tempo. Seu ministério estará à frente do tempo. Uau! Nós estaremos à frente das jogadas satânicas. Satanás não conseguirá nos paralisar. Louvem ao Senhor por isso. Obrigado, Jesus. Então 6 fala de conexão. Será um ano de muita conexão com Deus. Você precisa entender esse princípio para você se alinhar a esse princípio. Buscar maior conexão com Deus. E com as pessoas que lhe levarão ao cumprimento do seu propósito, do seu destino profético. Deus tem um destino profético para você, para os seus, ok? E os destinos, eles se entrelaçam. Os destinos se entrelaçam. Por exemplo, é plano do Senhor que eu esteja aqui
a ensinar essas coisas. Aprendi, estou a compartilhar. Ok? Com você, porque o nosso destino, ele está entrelaçado. Então, é ano de conexão. Estas conexões geram crescimento. Estas conexões, né, transmitem revelação e graça do Senhor para que nós saiamos deste lugar de dificuldade, né, de paralisação e avancemos. Avancemos vitoriosos no nome de Jesus. 6 também fala de redenção. 6. Redenção. Deus, neste ano de 5.786, esse novo ano espiritual que começa, redimindo a humanidade através de Jesus Cristo, para que sejamos um com Ele e um com os seus filhos. Então fala da redenção de Jesus, de Deus por meio de Cristo Jesus. O que é redenção? É reposicionar a posição correta, a posição que foi criada para ocupar. Então Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, nos coloca novamente na posição de filhos. Olha que coisa linda. Trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo prosperidade. Então nós precisamos entender essa realidade para usufruir dela, no nome de Jesus. 6 também fala de abundância. 6 é igual a abundância. Então, neste novo ano, que começará amanhã, haverá um transbordar de Deus. Iniciará o transbordar de Deus em todas as áreas das nossas vidas, a partir de tudo o que semearmos nestas áreas. Então, tudo que nós fizermos na área física, emocional, financeira e espiritual, Deus fará abundar, transbordar no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Então, serão aí 12 meses, tá? De abril, agora do ano de 2025, a abril do ano de 2026, né? Março, final de março para abril de 2025 para 2026, um ano de conexão, redenção e abundância de Deus para nós. Precisamos entender isso para poder usufruir. Posicionados, usufruirmos no nome de Jesus. Fique até o final. Nós vamos orar juntos. Nós vamos entrar na nova temporada. Vai ser amanhã, 18 horas, tá? Que o portal se abrirá. Mas hoje nós estaremos já posicionados nisso no nome de Jesus. Assim como nós nos posicionamos no Shabá, no sábado, no descanso do Senhor, ainda há pouco, no início dessa live, nós também já estaremos posicionados em nosso espírito para aguardando somente a virada desse novo ano espiritual, assim como a virada da nova estação espiritual, assim como a virada de uma nova temporada, um novo mês espiritual. Ok? Dito isso, vamos falar da estação, dessa nova estação espiritual que iniciará? Pontuando algumas coisas importantes. Vamos lá. Amanhã sairemos da estação de inverno, como já mencionei mais cedo, e entraremos na estação de primavera, que é a primeira estação de luz direta. Que é isso, apóstolo? Luz direta. Ouça, nessa estação, nessa nova estação, receberemos diretamente de Deus tudo o que Ele tem para nós. A criação receberá diretamente de Deus tudo o que Ele tem para a criação. Na estação de outono e de inverno, para a criação receber alguma coisa, tinha que ser através dos justos, ou seja, da igreja. A luz de Deus resplandecia através da igreja. Mas nessas duas primeiras estações do novo ano espiritual, estação de primavera e verão, a criação, assim como a igreja, receberá diretamente de Deus. Então se prepare para você viver coisas extraordinárias da parte do Senhor, no nome poderoso de Jesus. Porque essa é uma estação de, anote aí, renovo. Há um renovo do Senhor, tá? Conquista,
governo, posicionamento, avanço, vitórias. Uau! Muitas bênçãos do Senhor. Nós iremos experimentar de coisas extraordinárias da parte do Senhor, se nós estivermos alinhados ao novo ano espiritual e essa nova estação espiritual. Por quê? Porque quem não tem acesso ou ignora esses princípios, acaba ficando parado no tempo, retido no tempo. E o reino de Deus, ele não para. O reino de Deus, ele está em contínuo avanço. E o entendimento disso nós podemos ver claramente desde a lei, desde antes da lei, na verdade, na realidade, antes da lei ser instituída. Lembra da nuvem que acompanhava o povo de Israel a ser tirado do Egito? Nós estamos nesse período espiritual, tá? Nós estamos nesse período de transição espiritual, da escravidão para a realeza, da escravidão para a liberdade, da pobreza para a riqueza. Nós estamos nisso, ok? E a nuvem, a presença de Deus, a glória de Deus, o próprio Espírito de Deus ali, de uma forma visível a todos, guiava o povo pelo deserto. Meu Deus do céu! Por isso que as vestes não se desgastavam, os sapatos não rasgavam. Imagine comigo, se você estivesse naquele tempo e você saísse do Egito com 10 anos de idade, o sapato, as sandálias que você teria seriam para alguém de 10 anos? Sim ou não? Concorda comigo? Agora imagina 40 anos no deserto. Ah, meu Deus do céu. Você com 50 anos e calçado no mesmo sapato, na mesma sandália. Uau! O que é isso? Isso é reino de Deus. Isso é viver o sobrenatural no natural. A vida verdadeira, que é o espiritual no natural. Você está pronto para desfrutar dessa realidade? Você precisa entender os princípios que estão sendo liberados aqui, com clareza, com amor, debaixo da glória, do poder, da influência desta glória do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém? Então, a nuvem não esperava as pessoas. Se a nuvem se erguia e avançava, todo mundo tinha que se erguer e avançar. Quem ficasse para trás, a nuvem não ia dar a volta. Não, vamos buscar aqui os retardatários. Não, vamos buscar aqui os que estão atrasados. Não, a Bíblia diz claramente que não havia velhos, cansados, que tinham que ser carregados entre eles. Os velhos tinham vigor. Ninguém ficava para trás, amados do Senhor. Ninguém ficava para trás. Por quê? Porque eles estavam de olho na glória de Deus, de olho no fluir do reino, no avanço espiritual, no avanço do reino do Espírito. Então, se nós também estivermos de olho, estivermos fluindo, alinhados, olhando a movimentação dos céus, a movimentação do reino e seguindo essa movimentação, uau! Se prepare para experimentar de coisas maiores do que aquele povo no deserto, na peregrinação do deserto, experimentaram. Porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Avançando. Deus, nesta estação, confere a unção de Jesus Cristo. A unção de Jesus Cristo, existem 4 unções que são liberadas a cada estação. Cada estação requer uma unção de Cristo. Uma unção liberada pelo Senhor Jesus Cristo para o seu corpo. O óleo desce na cabeça, escorre pela barba até a orla das suas vestes. A Bíblia diz que Cristo Jesus é o cabeça da igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Então há uma unção que escorre de Cristo para a igreja. Você precisa entender, a igreja não é a noiva de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o governante da igreja. A igreja está submetida a Cristo. Então, nós precisamos entender isso para usufruir dessa realidade. Que nós somos o corpo de Cristo na terra. Que Cristo se move através da sua igreja. Se a sua igreja não se mover, Cristo não está a se mover. Mas se a sua igreja se move, Cristo está a se mover. Louvem ao Senhor Jesus por isso, porque assim Ele quis, é um privilégio para nós. Amém? Então a unção liberada nessa nova estação, por isso que você precisa participar da oração final e entrar nessa nova estação, entendendo a forma que você tem que agir e reagir nessa nova estação. Que é uma estação de primavera, tá? Primeira estação do ano espiritual. É a unção do leão.
Exato. A unção de primavera é a unção do leão. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Aleluia! E eu preciso te alertar que o leão, Satanás, como um leão, está bramando, buscando alguém, perdido no tempo, perdido na estação, perdido no ano espiritual para devorar, pegar e destruir. Ele que é o ladrão, saqueador de unção, saqueador de finanças, saqueador de saúde física, saqueador de saúde emocional, saqueador de famílias, o destruidor, o que vem para roubar, destruir e matar. Ele já está em ação. Ele já está em ação. Ok? Por isso que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está a falar à igreja. Peço que você compartilhe, depois vai ficar gravado, compartilhe no nome poderoso de Jesus, o Rei da Glória. Muitas pessoas precisam, ministros, ministras, famílias precisam ter acesso a esse entendimento. Amém? Apóstolo, há outras pessoas falando sobre isso? Sim, existem muitas pessoas falando sobre isso, ok? Mas ninguém está a falar completamente tudo. Cada um carrega um pedaço, tá? Então, compartilhe esse pedaço no nome de Jesus. No nome de Jesus, que vai agregar a alguém. Ok? Então, como corpo de Cristo, nós devemos receber essa unção. A unção do leão, tá? Que é uma unção de guerra, uma unção de avanço, uma unção de conquista, uma unção de movimento. Nós temos que nos movimentar como leões, aleluia, nessa nova estação. Lembrando que cada estação carrega 3 meses, possui 3 temporadas. E o mês de Nisan é o primeiro mês, o mês de abril. Então vai abril, maio, junho, falando do nosso calendário gregoriano, que é o mais comum e a linguagem que você vai entender. Se eu falar só no hebraico, você não vai entender. Então, abril, maio e junho. Até junho estaremos debaixo da influência da unção do leão da tribo de Judá. Então, podemos nos mover como leões, ir para cima, amém? Conquistar territórios, aleluia! Conquistar, saquear das trevas, finanças, territórios e almas. Temos que ir com violência. O leão é um animal violento. Veja bem, Jesus, quando entrou no templo, na casa de oração, ele não entrou ali, né, todo frufruzinho, amorosinho, não, com chicote na mão, virou mesas. Ei, a unção do leão da tribo de Judá. O zelo do Senhor estava sobre ele. Então, esse zelo tem que estar sobre nós, nessa nova estação, nestes próximos 3 meses, abril, maio e junho. Tudo que formos fazer nas nossas vidas tem que ser na força, na velocidade, na agilidade, na autoridade, na destreza do leão da tribo de Judá, de Cristo. Quando as pessoas olharem para você, elas vão ver Cristo na sua face, a sua face como a face de Cristo, do leão da tribo de Judá. Eu declaro e eu decreto isso na sua vida, no poderoso nome de Jesus. Diga aí, eu recebo. Amém? Então devemos nos mover como Ele, como Jesus na terra. Nos movendo, porque somos o corpo de Cristo. Então devemos avançar violentamente para guerrear. A estação de primavera é uma estação de guerra. Em que os reis saem para a guerra. Você pode contemplar isso na sua Bíblia. A estação em que os reis saem para guerrear. Conquista de territórios. Leia Josué. Leia Juízes, leia 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Leia a sua Bíblia no nome de Jesus, como ela é digna de ser lida. Ela merece ser lida, que é com os olhos do Espírito de Deus. Amém? São com os olhos do Espírito Santo de Deus. Então está na hora de nós nos posicionarmos desta forma. Escute, a partir de amanhã, às 18 horas, essa unção virá sobre a sua vida, família e ministério. Eu declaro e decreto no poderoso nome de Jesus. E nós vamos vencer todos os nossos inimigos. Como eu disse, Satanás, como leão, está bramando, rugindo ao redor. Sim, com seres espirituais de trevas. Efésios 6:12, nossa luta não são contra pessoas. Escute, não é contra a sua sogra, não é contra o seu sogro, não é contra o seu pai, não é contra a sua mãe, não é contra a sua esposa, não é contra o seu marido, não é contra os seus filhos. Não são contra eles, não são contra os seus líderes, contra os seus pais espirituais, não é contra Deus, os seus irmãos em Cristo. Não. São contra seres espirituais e esses ataques já estão acontecendo. Vou falar já um pouquinho sobre os principais áreas, tá?
não é contra o seu vizinho, sua vizinha, não são contra os seus colegas de trabalho, seus amigos, não, seus conhecidos, não, contra alguém no trânsito, não. Cuidado, há setas para todo lado sendo dispensadas pelo Satanás, pelo maligno, ceboso, nojento, derrotado. Mas ele atira para todo lado e, de uma forma bem pontual, tá? E o campo de batalha é a sua mente, é a minha mente, a nossa mente. Está na alma. Mente, emoções e vontades. Então ele atira, ele está a liberar setas, setas de enfermidade, setas de doenças, setas de desejos, sim, luxúria, setas de imoralidade, sim, prostituição, setas de escassez, sim, retendo dinheiro, retendo finanças, trazendo dívidas, sim. Eu estou falando, não estou falando das dívidas que é o homem que está fazendo, estou falando de dívidas, ok? Uma compulsão por comprar, um impulso, sabe? As coisas tão difíceis por gastar, fazer uma dívida que não é para fazer. Setas malignas, para que aprisione as pessoas em ciclos. Essas pessoas não avancem, tá? Não avancem com vitória, em direção à vitória. Então, há uma unção sendo liberada para que vençamos todos os nossos inimigos no poderoso nome de Jesus. Diga amém. Amém. Vamos lá. Então, lembre-se, é um ano 5.786 que fala de conexão, 6 fala de conexão. E para que tenhamos vitória, precisamos de conexões puras, minha apóstola. Puras. O que é, apóstolo? Então, precisamos fazer conexões? Sim. Existem batalhas na sua vida que você só irá vencer se você tiver um pai espiritual, uma mãe espiritual. Sim. Alguém que já passou por onde você está passando. Alguém que já tem experiência pelo que você está passando. E mesmo que não tenha experiência, não tenha experimentado no nível que você está, tem revelação de Deus para entregar a você. E tem unção de Deus para impartir sobre você, para que você rompa e você vença. Então, conexão espiritual. Você precisa estar ligado ao ministério, ligado ao ministério. Você precisa participar deste ministério. Você precisa estar conectado com este ministério, com esta família espiritual, com esta congregação. Ok? São conexões puras. E o seu desejo tem que ser puro. Tem que ser o desejo de Deus. Assim como o desejo destes que te receberem, né, líderes espirituais, irmãos em Cristo, uma família espiritual, precisa também ser pura, genuína. Tá? Assim como para que você rompa, por exemplo, a estação de primavera é uma estação muito propícia para o início de novos projetos, ou projetos anteriores que ficaram parados. Está na hora de avançar para um novo patamar, ou iniciar. Estamos entendendo? E para que isso dê certo é preciso haver conexões. Conectar com pessoas que irão lhe agregar. Na gestão, falando de empresa, na gestão, na contratação, às vezes até no financiamento, no investimento. Estamos a entender? Só que essas conexões devem ser puras. E eu tenho um alerta para você empresário, para você líder, para você líder espiritual, que está à frente de congregações ou de uma congregação, você que é pai, mãe, você que é um funcionário, você que está me ouvindo, no nome de Jesus, todos que estão me ouvindo, cuidado com as conexões impuras, para que você não seja alguém com intenções impuras querendo se conectar a outro alguém, ou a pessoa só para usufruir daquilo que ela tem, e não é propósito de Deus. Só o sentimento impuro já é um grande alarme de que não vem de Deus. E cuidado com pessoas também com desejos impuros que vão querer se conectar com você. Muitos não têm o mesmo propósito de vida que você. Não faça conexões com pessoas que não têm o mesmo propósito de vida que você. E qual é o propósito da sua vida? O propósito da sua vida é morrer para que viva Cristo. Tá? E aí, uma vez que você morre para que viva Cristo, teu chamado, ele é despertado. E aí, você
vai estar apto a fluir no seu chamado. Tem gente que foi chamada para ser mãe, igual Maria. Foi chamada para ser a mãe, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? A gente tem chamado empresarial, chamado ministerial, eclesiástico, né, um chamado ministerial para o âmbito do trabalho. N chamados existem, chamados para tudo. Podemos ver lá no deserto mesmo, né, para a edificação do tabernáculo, certo? Houve ali chamados, ok? Então, N chamados. A gente é chamado para criar gado, criar ovelha. Olha aí, coisa linda, né? São chamados, ok? E hoje existem também, continuam a existir N chamados. Então, não faça conexões com ninguém que não tenha o mesmo propósito de vida que você, que não queira morrer para que viva Cristo como você. Porque esses vão te atrasar. E Satanás envia pessoas assim para tentar nos atrasar. Ok? Essas pessoas tentarão se conectar e serão atrapadas. Então, por quê? Porque elas estarão buscando a você, aos seus, por interesses delas mesmas, e não os interesses de Deus. Uma conexão pura está a buscar o interesse de Deus, minha apóstola, e não os próprios interesses. Amém? Então, você e eu temos que buscar os interesses de Deus e fazer conexões com pessoas que estão buscando os mesmos interesses de Deus. Se são interesses próprios, estes não querem morrer para que vivam Cristo, tá bom? E será um problema. Então, evite problema, ouça essa direção. Vamos falar de um novo mês? Um novo mês, o mês de Nisan. Vamos lá. Direções práticas para esse novo mês. Tá? Mês de Nisan, que é o mês de abril. Falando na nomenclatura do calendário gregoriano. Anote, por favor. E muita atenção. Tá? Você não pode só anotar e esquecer. Você tem que anotar e rever isso. Sempre for fazer o seu devocional, iniciar o seu dia, reveja isso. Tá? Para que você não se perca. Este novo mês começará amanhã, 18 horas, tá? Será um mês de mudança sobrenatural. Deus vai fazer uma mudança sobrenatural na vida daqueles que estiverem alinhados ao ano espiritual, estação espiritual e a nova temporada espiritual. Ano espiritual 5.786, estação espiritual primavera, tá? E a nova temporada, um mês de abril, ou Nisan, ok? Então será um mês de mudança sobrenatural. Deus vai mudar status financeiros, Deus vai mudar status de saúde física, saúde emocional, status de casamentos, ok? Tem gente que vai casar no mês agora de abril, no nome poderoso de Jesus. Eu declaro o decreto no nome de Jesus. Vai vir condições de todos os lados aí, para que esse casamento seja consumado. Amém? No poderoso nome de Jesus. Então, vai haver mudança de status. Pessoas que estavam presas em vícios sairão em liberdade, que estavam com riquezas retidas. As gerações serão liberadas, se estiverem entendendo aquilo que Deus está falando. 2. Será um mês de milagres. Será um mês de receber milagres, mas principalmente de gerar milagres. Gerar, minha apóstola, tem que gerar o milagre. Tem que gerar o milagre. Amém. Muitos só querem, manda Senhor, milagre. Não, você tem que gerar. Escute, ao invés de ficar só orando e intercedendo, Senhor, cura meu pai, Senhor, cura minha mãe, Senhor, cura meu marido, Senhor, cura meus filhos, Senhor, liberta fulano, seja você alguém que gera. Ore sim, Senhor. Eu creio na tua palavra. O Senhor diz que pelas pisaduras de Cristo já fomos sarados. Então, eu vou gerar esse milagre. Como é que você gera? Vai até a pessoa e impõe as mãos nela. Declare, seja curado, seja curada, seja liberto, seja liberta, seja abençoado, seja abençoado. Você está a gerar o milagre. No nome poderoso de Jesus. Ainda há pouco eu estava na casa de uma filha, gripadíssima. Peguei e falei, deixa eu ir lá. Passei lá e falei, como é que está? Estou bem melhor, assim. Tá, vou orar por você agora. E gerando o milagre no nome de Jesus, o Rei da Glória. E eu sei que ela já está curada, porque o meu espírito viu essa realidade no nome de Jesus.
Amém? Vamos gerar. Terceiro, será um mês de refinamento espiritual. Um refinamento espiritual, onde excessos serão tirados por Deus e a maturidade aparecerá. Eita, glória. Muitos filhos de Deus vivendo em excesso, minha apóstola. Tem excesso de chatice, Eita, Deus. excesso de zelo, excesso de ira, excesso de ciúme. Sim, muitos excessos. Ei, Deus não opera em excesso. Por isso que um dos gomos do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, a partir do 22, é moderação. Ontem estava a falar com um profeta, um filho profeta Kaique. Te amo, filho, Deus abençoe. E estava a dizer a ele, falei, filho, nós estávamos a comentar algum assunto, sempre assuntos espirituais, a glória a Deus. O homem espiritual só fala de coisas espirituais, minha apóstola. A mulher espiritual só fala de coisas espirituais. Nós estávamos a falar do reino de Deus. E eu disse para ele, filho, nós temos que ser equilibrados. Nós temos que saber a hora certa de cada coisa pelo Espírito. Então nós não podemos agir de forma errada, ok? Nos momentos, nós temos que agir da maneira de Deus e não da nossa maneira. Se nós agimos da nossa maneira, ainda estamos na alma e não no espírito. Então nós estamos em morte e não na vida. Não passamos da morte para a vida. Ainda somos nefios. Sim, foi isso que o Senhor falou ano passado para mim, né? Foi? No início do ano passado, que Ele veio trazendo para mim, não seja demasiadamente justa, para Uau. que essa mesma justiça não venha contra você e você não ser, né, levada da mesma forma. Isso me impactou muito quando Ele falou isso para mim. Que às vezes nós queremos ser justos demais. Só que até na justiça nós devemos ser equilibrados. Uau, até na justiça requer equilíbrio. Meu Deus do céu. É forte. É muito forte. Precisamos ser moderados, equilibrados. Sim. Então, o Senhor vai te levar ao equilíbrio, meu amado e minha amada. Tá? Tem gente que tem excesso de limpeza. E outros têm excesso de sujeira. Uau, meu Deus. Temos que ser equilibrados, queridos. Excesso de gastos. Aí outros não gastam, só acumulam, excesso de acúmulo. Nós temos que ser moderados, equilibrados no Senhor. Então se prepare para o refinamento que ocorrerá agora no mês de abril. Tem gente que ama de menos, né? Tem gente que ama demais, tem gente que ama de menos, tem gente que é besta, né? É tão bondoso que chega a ser besta. Eu tô já quase orando em línguas, queridos. Chega a ser besta. Não, tem que ter equilíbrio. Não podemos ser nem bondosos demais, também não podemos ser maus. Nós temos que ser equilibrados. Um homem equilibrado, Jesus Cristo equilibrado. Nossa, pense num ser equilibrado. Uau, 100% homem e 100% Deus. Este equilíbrio, isso é maturidade. Alguém maduro, alguém madura, é equilibrado, equilibrada. O Senhor está a nos trazer esse equilíbrio no nome de Jesus. Estávamos falando da estação de guerra? Pois bem, uma espada, ela não pode estar desamolada. Ok? Ela tem que estar, amolada. O fio tem que estar certinho. Tem que ser na lâmina. A lâmina tem que estar certeira. Tá? Ela não pode estar torta. A lâmina não pode ser torta. No sentido de pensa. Ok? Então, o Senhor, como um ferreiro, o Senhor, como alguém que trabalha com ferro, está a nos refinar nesse tempo, para que nós prevaleçamos nas guerras que estão a se levantar contra as nossas vidas. Vamos seguindo? Cristo tem que aparecer em nós. Então, por isso desse refinamento que o próprio Deus, pelo seu Espírito, já está fazendo no nome de Jesus. Quarto, será um mês desafiador, tá? Por quê? É o primeiro mês da estação de guerra. Então, muitos desafios já estão preparados para que nós passemos por eles, onde nós teremos que nos mover pela nossa vida e pela nossa família. Então, escute. Satanás está tentando de todas as formas te manter preso na estação passada, essa estação que está a passar, amanhã às 18 horas ficará para trás,
manter preso em ofensas, em medo, em cansaço, desânimo, todas essas coisas e mais, tá? Então ele está buscando manter essas pessoas presas, meu apóstolo, para que essas pessoas não se movam na estação de guerra. Na estação de guerra, quem não se move, morre, tá? Exatamente. Quem não se move, morre. É preciso se mover. Porque o inimigo ele não vai parar de se mover, não. Sim. Ele não para de se mover. É um ser espiritual, que não dorme, não descansa, em todo o tempo está buscando roubar-nos, destruir-nos e matar-nos. E o homem, né, já se cansa, dorme, né? E se não estiver na mesma estação, vai estar. Exatamente. Tem que andar no espírito, tem que deixar para trás a vida da alma e andar na vida do espírito. Que estes até enquanto dormem estão a se movimentar, minha apóstola. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Então, deixe para trás estas coisas, tá? São setas satânicas malignas enviadas para te paralisar. Então, se você ficar paralisado, não se movimentar, não se mover com a sua família biológica, com a sua família espiritual, ficar para trás, você vai ser derrotado. Você vai ser derrotada, tá? Preste muita atenção que quem ficava para trás na peregrinação do deserto, estes eram mortos pelos inimigos. Então não faça isso, tá? A força de Deus, a vigor, a unção do leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, está sendo liberada no nome de Jesus, o Rei da Glória. Vamos lá. Não tenha medo dos desafios, por favor. Será um mês em que os frutos começam a ser preparados. Sim, as flores começam a aparecer, a vida de Deus começa a ser manifesta na sua vida, na sua família, no seu ministério, em todos os âmbitos. Então, uau, você precisa entender isso. Amém? Próximo. Será um tempo, um mês de visão, ou seja, revelação de Deus para nos levar às promessas de Deus. Uau! Esse mês, o mês de abril, é um mês de revelação, queridos. Não é à toa que é a Páscoa Bíblica, tá? Sim, Páscoa Bíblica. Veja para mim no seu calendário, minha apóstola, que dia é a Páscoa Bíblica? Pessa. Cuidado com essa Páscoa comercial, tá? Isso é idolatria. Isso é idolatria. E a idolatria traz doenças, enfermidades, miséria, tá? Nós não podemos, uma vez que fomos tirados de debaixo da escravidão do Egito, tornar ao Egito. Ai, que saudade dos chocolates, né? Que saudade do coelhinho da Páscoa. Não, o povo tinha saudade de alho poró, cebolinha, de carne, de pepino. E eles queriam voltar para trás. Não volte para trás. Cuidado. Ah, apóstolo, mas eu gosto de chocolate. Eu também gosto. E aí? Como é que nós faremos? Come antes ou come depois, irmão. Come antes ou come depois desse portal satânico que se abre através dessa esfera, né, dessa movimentação espiritual na terra, através do comércio, através dessa Páscoa satânica. É uma Páscoa satânica, não é bíblica. Olhou para mim, minha apóstola? Está no calendário. Abril. Mas eu não tenho acesso ao calendário. Você não tem acesso? Santo Deus. Eu não consigo lhe dizer agora, mas eu... Oh, Senhor. Entra no e-mail. No e-mail. Vou avançando enquanto isso. Pessa, né? Pessa. 13. 13 de abril? Isso. De 13 a que dia? De 13 a... acho que até segunda-feira. Até dia 20. De 13 a 20 de abril, tá? Pessa começa dia 13 e depois tem os pães ázimos, que é um tempo de purificação, que vai até o dia 20 de abril. Tem a duração aí de 7 dias, tá? A celebração da Páscoa. Podemos ver claramente em Êxodo capítulo 12, o próprio texto que eu compartilhei, você pode ler, você vai ver que é bíblico. Já conferência Revolver? Se for, é dia 12. Então é dia 12. É dia 12. Nós vamos ter a conferência Revolver, não é revólver não, gente, não é revólver não. Os filhos ficam bagunçando a porta, revólver? Não, é revolver, não tem acento, tá? É 12 a 20 de abril. Amém, que é quando o Senhor vai remover a vergonha, é o tempo em que o Senhor começa a remover aquilo que nos envergonhava. Vai ser uma conferência extraordinária, já te dou spoiler, dia 12 de abril, no poderoso nome de Jesus, mas agora dia 29 e 30 nós vamos ter a conferência virada, tá?
No nome de Jesus ocorrerá uma virada sobrenatural na sua vida. Nessa conferência nós estaremos entrando nesse novo ano bíblico, tá? No nome de Jesus, será tremendo. Pastora. Por que pareça, aqui o povo comemora normal, vai ser dia 20. Olha aí, dia 20. Então, nós estamos andando à frente do tempo, graças a Deus. Pastora Deus sugeriu que entrar na vida jejuada e não comer mais. Olha aí. Então, quem tem essa inclinação, amém, é uma bênção no nome de Jesus. Mas quem come, coma fora desse portal que se abre. Vai abrir aqui, dia 20, portal satânico. Dia 20 de abril vai até quando? São vários dias, tem vários dias aí. Que tem a Páscoa, aí tem Paixão, não sei de que, é isso aí. Ok, então nós precisamos entender. Lembrando, existem dois reinos, dois princípios, dois reinos espirituais que estão a influenciar a Terra. Um reino divino, o reino de Deus, e o reino satânico, o império satânico, que é o império de Satanás. Tá bom? Tanto que a Bíblia diz que é o príncipe deste mundo. Então temos que tomar cuidado, caminhar no tempo de Deus e não caminhar no tempo satânico. O que acontece é que a cultura do Ocidente é uma cultura que foi construída a partir do entendimento satânico. Então as pessoas seguem sem questionar. Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia das Bruxas, né? Finados, Corpus Christi, Páscoa, Carnaval, entendeu? Então tudo isso é algo cultural que foi construído pelo reino satânico para manter as pessoas aprisionadas. Você pode observar que nestes portais espirituais morrem muitas pessoas de formas terríveis, misteriosas, né? Há sacrifícios de pessoas, há assassinatos de pessoas, a violência e também a inclinação das pessoas, elas pendem para as trevas. Diferente se você caminhar no tempo de Deus. A sua vida nunca mais será a mesma. O Senhor estará a guardar de uma forma sobrenatural. A sua inclinação será para o céu, para as coisas do alto e não para as coisas da terra. Vamos lá. Então, neste mês Deus vai nos dar visão, revelação, tá? Nós iremos ler e meditar nas Escrituras de uma forma que os nossos olhos estarão abertos e a revelação saltará diante de nós. Os cultos, as revelações que Deus entregará aos ministros, aos teus pais espirituais, aos teus líderes, será sobrenatural. Tudo isso, cada revelação será para nos guiar às promessas do Senhor. Lembrando que nós estamos no mesmo período em que Deus está a tirar o povo de Israel do Egito. Êxodo capítulo 12. A tirar o povo de Israel do Egito, a tirar de debaixo do jugo de escravidão, de miséria, de enfermidades e doenças. E aí o Senhor revela que Ele é aquele que cura, aquele que redime, se estes caminharem na sua palavra, na sua lei, nos seus mandamentos. E o Senhor transfere riquezas dos ímpios para os justos, não é assim? O Senhor elimina os inimigos do povo dele. Então nós estamos vivendo nesse período. Então Deus revela a sua lei, Deus revela a sua vontade. Tanto que depois de Páscoa, contando ali 50 dias, nós vamos entrar em Pentecostes, uma segunda celebração, uma segunda festa que há. Então o Senhor vai de revelação em revelação nos abrindo quem Ele é para nos conduzir à sua promessa. Louvem a Ele, Ele é digno. Vamos lá. Cuidado, cuidado, cuidado. Aí vem um alerta, ó. Cuidado com as palavras que sairão de sua boca. Palavras são decretos. Nós estivemos em Purim ainda há pouco, tá? Estivemos no dia da salvação, quando, através da rainha Esther, decretos foram mudados. Decretos que foram estabelecidos em Nizam. Então, muito cuidado. Cuidado com o que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca, o que sair, será realidade. Se você só murmura, você vai ver fantasmas. Você vai viver aquilo que está a declarar. Não está bem, está tudo mal, tudo dando errado, né?
Você tem que caminhar no espírito. Você tem que abandonar a vida da alma. E a alma, ela vive a partir desses 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Você tem que andar segundo os sentidos do Espírito de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, ainda que a tempestade esteja, né, grandiosa, você está a declarar a vontade de Deus. Vento, acalme-se. Mar, paz. Você vai ver a realidade dos céus na sua vida e na sua família, no poderoso nome de Jesus. Cuidado, tá? Que saiam decretos de vitória, decretos de confiança, gratidão, bênçãos e não decretos opostos a isso. Segundo cuidado. Cuidado com os ataques satânicos em sua alma. Muito cuidado. 3 ataques estarão a ocorrer a partir de amanhã. Ataques das trevas. Porque o reino satânico sempre vai pelejar, até que tudo seja consumado, sempre vai pelejar para nos tirar do reino do Espírito. Tá? Isso através do engano, através das mentiras. E o ataque é na alma. Mente, emoções e vontades. Então, o primeiro ataque ocorre na luxúria. São maus desejos, vícios. Cuidado. Cuidado com os excessos. Cuidado com os vícios. Café. Cuidado com o café. Toquei no santo de alguém. Seja livre em nome de Jesus. Be free. Amém? Tudo em excesso é ruim. Então cuidado com os vícios. Luxúria. O ataque na área dos desejos. Tá? Buscando levar a luxúria. Espíritos de luxúria estarão a agir de uma forma terrível. Então, tudo começa com pensamentos. Identificou? Repreenda no nome de Jesus. Tenda a mão e diga: já te identifiquei, Satanás. Saia! No poderoso nome de Jesus. Eu te ordeno agora. E o sangue de Jesus é sobre minha mente, minhas emoções, minhas vontades. Você tem que lutar. Você tem que se posicionar. Se você fizer igual Davi, ficar dormindo até tarde, né? Ou dormindo no ponto, tá ali. O pensamento entrou uma seta, tchum, no pensamento. Ele tá lá pensando, né? Daqui a pouco já tá desejando. Tá dormindo no ponto, não tá ligado porque é guerra. Perdeu. Daqui a pouco vai estar praticando. E vai cair. Então não caia. Reaja. Lute. Mova-se no poderoso nome de Jesus. Segundo ataque, prostituição. Sim. Prostituição natural e prostituição espiritual. Tá? Ataques para levar as pessoas para essa dimensão. Eu não estou falando somente dos cristãos, tá? Que serão atacados. Estou falando de todo o mundo. Toda a humanidade. Ok? Os ataques são coletivos. Então as pessoas elas ficam agindo coletivamente desta forma. Então, muito cuidado. Repreenda no nome de Jesus. Declare o sangue de Jesus ao sangue de Jesus. O sangue de Jesus estava sobre os umbrais das portas. Amém? Onde as pessoas estavam. E hoje o templo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você é a morada do Espírito Santo. Você que crê, que confessa que Jesus é o seu Senhor. Então, declare o sangue de Jesus sobre a tua vida e tua família. E caminhe debaixo deste sangue. Ataques nas finanças. Lembra que eu falei da Páscoa comercial? É para roubar, irmão. Para saquear. É para abrir legalidade para que esteja a mexer nas finanças. Tanto do povo de Deus como das pessoas. Sim. E esses ataques contra as finanças já vêm ocorrendo. Desde o início do ano. Na verdade, desde o final do ano passado. Falando do ano natural, né? Calendário gregoriano. Desde dezembro, janeiro. Aí vem fevereiro, vem março, né? E agora abril. Para terminar de arrebentar tudo. Tudo isso para que uma coisa puxe a outra. Vamos lá. Problemas das finanças. Vai levar à prostituição. Tem gente que abandona o Senhor para ir após Mamon. Deixe de fazer o que é justo, correto e certo para ir fazer o que é errado. Para tentar tirar uma vantagem, recuperar, né? Para sair do sufoco, sair do aperto. E aí já praticou prostituição. Daqui a pouco já está na luxúria, porque viciou. Deu certo uma vez, dá certo de novo. Então, você está entendendo? Então, um abismo atrai o outro abismo. Muito cuidado em nome de Jesus. Neste mês, o trono satânico buscará, nestas 3 áreas, atacar os filhos de Deus e toda a humanidade. Então, muito cuidado.
ponto, última, é a oportunidade de entregar suas primícias na mão de sua paternidade espiritual. Algo que as pessoas estão esquecendo, que todo novo tempo, todo novo mês, ele precisa ser santificado. Como é santificado? Através do princípio da primícia. E o que é a primícia? É o primeiro dia de trabalho. Como, então, eu separo a minha primícia? Você recebeu o seu salário, ok? Ou toda a produção que você fez. Divida o valor por 30. Você vai ter o resultado de um dia de trabalho. E esse dia de trabalho você entregue na mão do seu sacerdote. Ou envie para ele. E ele vai estar a orar pelas suas primícias, no nome de Jesus. Muita gente está perdendo o favor de Deus no tempo, nos meses. Por quê? Porque ignoram. Porque fica só dízimo e oferta. Dízimo e oferta. Mal dízimo, uma oferta. Mal dízimo, uma oferta. Você precisa entender os princípios do reino do Espírito. A sua primícia falará diante de Deus durante todo o mês ao qual ela foi, consagrada ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que as primícias deveriam ser levadas, Ezequiel 44, levadas à mão do sacerdote, para que a bênção, ele fizesse a bênção repousar sobre a casa daquele que estava a primiciar. Então é a sua oportunidade de primiciar. Primicie na mão do seu pai espiritual, do seu sacerdote, do seu pastor. O meu não entende, o meu pastor não entende. Então você dizima e oferta, tá? Aonde você é alimentado e é cuidado, mas primicie na mão, na vida, no altar daquele que entende, tá? E ele, como uma autoridade espiritual, ela vai estar a liberar, e a bênção do Senhor vai repousar sobre a sua casa, no poderoso nome de Jesus. São princípios espirituais, no nome de Jesus. Eu creio que nessa nova estação eu vou estar a liberar um seminário muito, muito forte sobre os portais para a prosperidade. Tá? São 7 portais para a prosperidade. E dentre um desses portais está a primícia. Primeiro a primícia e depois o dízimo. Exatamente, pastor Adeus. É exatamente isso. Tá bom? Então faça isso. No poderoso nome de Jesus. E não perca o tempo do Senhor. Não perca o ano novo que iniciará amanhã. Não perca a estação nova que iniciará amanhã. Não perca a temporada nova, ou seja, o mês novo que iniciará amanhã. Alinhe-se ao tempo do Senhor. Neste momento eu quero orar por você e sua família. Há alguma pergunta? Se não houver, que às vezes eu ministro, eu fico surpreso, né? Ou as pessoas são muito boas de entender, ou eu sou um ministro excelente, que não deixa nenhuma dúvida, nenhuma margem de dúvida para dúvidas, né? Se houver alguma pergunta, faça agora, por favor, enquanto eu tomo um pouquinho mais do meu suquinho abençoado. Se não, gostaria de orar no poderoso nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter estado até aqui conosco, no nome de Jesus. E quero mais uma vez contar com seu auxílio para compartilhar esta transmissão. Vai ficar gravado no nome de Jesus, para que mais pessoas sejam abençoadas. Um pouco extensa, 1h45 minutinhos, estamos caminhando para isso, mas é de extrema importância. Realidades espirituais não tem como serem compartilhadas em 30 minutinhos, 20 minutinhos, 15 minutinhos de live. Fica muitas lacunas para se preencher. E onde não há revelação, há espaço para engano. Satanás age através de engano. Então, me empenho em estar compartilhando melhor com todos os queridos no nome de Jesus. Tremendo ensino, disse a querida pastora Deus, e minha filha querida profetisa Evelyn, é excelente, Pai, amém. Louvemos ao Senhor por isso. Vamos orar. É no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, o Cristo. Declaramos o sangue de Jesus agora. E no nome de Jesus,
Nós declaramos e decretamos agora, em concordância completa, que renunciamos às influências dos tronos de Marte, de Áries, toda a nossa identificação com os signos dos zodíacos, com os tronos caídos de maldade. No nome de Jesus, nós somos separados dessas influências agora no poderoso nome de Jesus. Os nossos familiares também são agora no poderoso nome de Jesus. Os nossos parentes também são agora no poderoso nome de Jesus. Em todas as áreas de nossas vidas, físico, emocional, financeiro, espiritual, tudo sai debaixo desta influência agora no poderoso nome de Jesus. A nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação saem debaixo agora desta influência no poderoso nome de Jesus. Nós repreendemos toda ação de espíritos de violência, espíritos de idolatria, espíritos de miséria, espíritos de engano, espíritos de mentiras, espíritos imundos de enfermidade, no poderoso nome de Jesus. Saiam agora! Saiam agora! Saiam agora! Saiam agora! No poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. No poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. É no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Toda contaminação genética, até a 14ª geração, nós renunciamos agora. Toda a contaminação do DNA, toda maldição hereditária, toda maldição vinda dos nossos ancestrais, nós renunciamos agora, em nome de Jesus. Expelimos agora, no poderoso nome de Jesus. Expulsamos agora, no poderoso nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, todo acesso, todo portal aberto em nossas vidas, fecham agora no poderoso nome de Jesus. Fecham agora no poderoso nome de Jesus. Fecham agora no poderoso nome de Jesus. É no poderoso nome. Não há nada que resista ao nome de Jesus. Diante deste nome, todos os joelhos devem se dobrar. Diante deste nome, toda língua deve confessar este nome. Ele é o Senhor. Todos devem reconhecer. Não há outro Senhor além de Jesus. E a declaração de Jesus na tua vida, a ação de Jesus na tua família, a ação de Jesus no teu ministério. Jesus Cristo te restaura no nome de Jesus. Aleluia. Declare, somos redimidos pela cruz de Cristo. Diga, somos redimidos pela cruz de Cristo. Somos redimidos pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Declaramos, decretamos, anulamos toda a influência do espírito da Grécia. Espírito humanista. Espírito de Roma, espírito humanista. Que engana, que leva à perversão, que perverte a verdade, que rouba a revelação, trazendo conhecimento natural. Em nome de Jesus, renunciamos agora. Renunciamos espírito de morte agora, em nome de Jesus. Espírito de moralidade agora, de luxúria, renunciamos agora. Espírito de medo, renunciamos agora. Espíritos que agem em traumas, renunciamos agora, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Espírito Santo, declaramos a tua ação. Declaramos a tua ação, querido. O mover do Espírito agora na tua vida. O mover do Espírito agora na tua família. O mover do Espírito agora no teu ministério. O mover do Espírito agora no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, na tua nação, no poderoso nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Renunciamos todo o teu contato, toda a influência do espírito de Marte, o trono de Marte, contra a tua vida e família.
Eu te desconecto agora. No poderoso nome de Jesus. A tua linhagem. Em nome de Jesus. Ser livre. Ser livre agora. Ser livre agora. Ser livre agora. Recebemos, no nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida a bênção da liberdade. Recebe. A bênção da cura. A bênção da restituição. A bênção da revelação. A bênção da revelação de Jesus Cristo na tua vida. No poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. No nome de Jesus, ser abençoado, ser abençoada. No poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. As bênçãos, elas venham e te acompanhem. Por onde você for, no poderoso nome de Jesus. Pai, cada primícia que vier sobre o altar deste ministério, o altar da minha vida e da vida da minha esposa, cada primícia, eu oro consagrando ao Senhor, no nome de Jesus. Que seja levado como memorial diante do Senhor, no poderoso nome de Jesus. E fale durante todo o mês de abril, diante do Senhor. Fale ao respeito deste filho e desta filha do Senhor. Deste homem e desta mulher de Deus. No poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Consagro que suba como aroma suave e agradável as tuas narinas. E eu declaro e eu decreto a Shalom sobre a tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele levante o rosto sobre ti e os teus. Que Ele faça brilhar o rosto dele sobre os vossos rostos. Ele os conceda Shalom, paz, saúde, alegria e prosperidade. No poderoso nome de Jesus. Shabbat Shalom a todos vocês. No nome de Jesus. Uma honra ter estado convosco. Este vídeo, esta live será reprisada daqui a 10 minutinhos lá no YouTube. E eu peço que você corra lá. Dê o seu gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito ou inscrita. E você comente. Que live power. Power. Amém? Deus te abençoe. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. Fire! No nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Querida irmã Cíntia, Deus te abençoe. Deus abençoe, pastora Delce. Forte abraço, querida pastora. Deus abençoe a todos. Shalom. Shabbat Shalom. Seja um tempo maravilhoso. Esse novo ano, essa nova estação, estação de primavera. O sol da justiça resplandeça sobre todos vós. Esse novo tempo, essa nova temporada, o Senhor dê vitória. Que todos vençam hoje, vençam amanhã, vençam sempre. Foi.